Olá, bem-vindos às conversas sobre sustentabilidade do BCSD Portugal, desta vez com Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente há mais de 10 anos. A APA é a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal, nomeadamente clima, água, qualidade do ar, o ruído, resíduos e avaliações de impacto ambiental. Perante a condição, ou diria a ambição humana atual dominante, o ambiente será sempre uma causa algo utópica, pois é sobre o futuro e de retorno incerto e dificilmente apropriável. Por isso, o diálogo entre o ambiente e a economia será sempre complexo. A ideia de que menos é mais, ou de que o que é imediato e apropriável não é necessariamente e sempre a nossa melhor opção, soa muitas vezes contra a natura, é muitas vezes impopular. Ora, é nessa dialética precisamente que se tece a política de ambiente em Portugal. Curiosamente, tanto o filme como o livro que o Nuno nos traz são arenas de opostos, lugares de encontro escorregadio entre um certo romantismo e a vida cotidiana. Em ambos há dois mundos que colidem. É assim no filme 1900 de Bernardo Bertolucci, sobre dois amigos de infância que se separam adultos porque aderem a ideologias opostas, o comunismo e o fascismo, e é também assim no livro Pastoral Americana de Philip Roth, cuja personagem principal encarna o sonho americano do pós-guerra, atleta bem-sucedido na juventude, depois um adulto dedicado à família, com uma carreira de sucesso e uma vida pacata, até que esse mundo é varrido pela revolução contracultural dos anos 60, dado que a sua filha e mulher aderem a doutrinas libertárias contra as quais ele nada pode fazer. A vida entre contrários é muitas vezes tensa como no fio da navalha. Concluo dizendo que os Travis, banda que o Nuno escolheu, devem o seu nome ao personagem perdido no deserto do filme Paris, Texas, de Wim Wenders, esse personagem tão romântico e carismático também, e que nos dá uma esperança vaga de que nos podemos religar àquilo que são valores antigos, mas que são tão importantes para o futuro como o valor do ambiente e da natureza. Nuno, obrigado por teres aceitado a nossa conversa. Eu dizia na abertura, tens mais de 10 anos na APA, mas na verdade tens, diria, mais de 25 de ligação a causas ambientais. A democracia em Portugal está a fazer 50 anos. Como é que avalias a progressão da qualidade do ambiente ou a progressão das políticas públicas desta área nestes últimos 25 a 50 anos, diria? Muito objetivamente, Portugal era um país de terceiro mundo em matéria de política de ambiente há 30 anos e hoje é no essencial um país de primeiro mundo. Todos os indicadores assim o confirmam. Mesmo desafios que temos, como na área dos resíduos, que podemos falar de seguida, são desafios de uma segunda geração em que temos que melhorar a eficiência. Portanto, somos um país que fez o seu caminho, obviamente teve muito dinheiro para investir e conseguiu numa geração passar, como disse, de terceiro mundo, de políticas públicas de ambiente, água, resíduos, qualidade do ar, alterações climáticas para primeiro mundo. Mas sentes que nós tivemos agora, acabou hoje a conferência de Davos do Fórum Económico Mundial, e um dos resultados desta conferência desta semana, não sei se acompanhaste, foi desta espécie daquilo que se denominou de uma guerra verde entre continentes, entre a Europa, os Estados Unidos e um pouco a China também. Sentes que o mundo, e fossem as guerras todas verdes, está no bom caminho, no sentido de conseguir cumprir as suas principais ambições definidas na última década, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e na Europa o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de Paris sobre o Clima, e portanto Portugal, no contexto mundial, sentes que vamos ser capazes de dar o nosso contributo e que o mundo vai conseguir atingir essas metas, e portanto vamos ter muitas guerras verdes, e oxalá todas fossem verdes, como digo, ou não seremos capazes de lá chegar, ou porque Portugal não está a avançar ao ritmo suficiente, ou porque o próprio mundo não está a avançar ao ritmo suficiente. Eu acho que Portugal está a avançar no essencial ao ritmo suficiente. Se pensarmos, por exemplo, nas energias renováveis, nós temos hoje já entre 50% a 60% da produção de eletricidade em Portugal verde, e vamos atingir praticamente 100% dentro de uma década e meia. Penso inclusivamente que na área, por exemplo, da proteção da água, que é um bem essencial para o nosso país, também estamos a fazer grandes progressos, para além, obviamente, da água para qualidade para beber. Agora, ao nível internacional, não. Ao nível internacional, é óbvio que, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estão todos por alcançar e, com toda a probabilidade, com as sucessivas crises que temos vivido na última década e meia, tem-se vindo a atrasar. A boa notícia é que temos, de alguma forma, a noção de que são importantes atingir, mas os indicadores são todos, regra geral, muito preocupantes. E no grande desafio da mudança do clima, é geracional, claramente estamos muito, muito devagar, porque, se calhar porque temos competição entre diferentes blocos, no sentido em que países como a Índia e mesmo a China, que sabemos esta semana que estabilizou populacionalmente, mas ainda assim são países cuja pergunta que fazem internacionalmente é: agora é a nossa vez de nos desenvolvermos, de criarmos riqueza e bem-estar às nossas populações e, como tal, temos o direito a poluir como muitos dos países ditos desenvolvidos tiveram nos anos do século XIX, XX e, portanto, aí estou preocupado. A tua formação de base é em Direito e tens também a experiência quer ao nível da formação, do mestrado, quer ao nível académico dos Estados Unidos, mais precisamente do Washington, certo? Como é que tu vês a governança global? Achas que há algum mecanismo, seja através das Nações Unidas ou não, que seria importante criar ou melhorar para conseguíssemos ter uma governança global mais consentânea com aquilo que são as metas globais para termos um futuro que é equilibrado? A governança global que temos, no essencial, é aquela que podemos ter, porque é aquela que resulta da vontade dos países que são Estados soberanos. Pensarmos que vamos ter organizações internacionais supranacionais que vão tomar decisões em nome dos Estados-membros, à míngua de exemplos como a União Europeia, é um sonho de uma noite de verão. E, portanto, o que temos que ser capazes de fazer é, ao nível dos diferentes países, ao nível dos diferentes setores, engajar cada vez mais o setor, por exemplo, empresarial, para dar um óbvio exemplo, de conseguir, de baixo para cima, reduzir as emissões, melhorar a qualidade da água, permitir a transferência de recursos e de conhecimento para os países menos desenvolvidos, para eles, no fundo, atalharem o caminho para melhorarem a qualidade do ambiente. Ao nível internacional, o que temos que ser capazes de fazer é manter viva a chama da cooperação internacional. Se calhar aí podemos, quem sabe, dar mais protagonismo ao G20, mas reconhecendo que ele está limitado pela competição pelo poder que se vai vivendo hoje em dia. Só para dar mais uma nota adicional. Um mundo pós-Guerra Fria, unipolar, em que os Estados Unidos, como corolário lógico do pós-guerra, ditavam as regras internacionais, esse mundo acabou. É um mundo multipolar, onde essa competição de Estados soberanos e grandes Estados soberanos é cada vez mais intensa. E, portanto, temos que ser capazes de, isso sim, reinventar, redinamizar cooperação internacional e não pensar que vamos ter uma mega organização internacional que vai decidir em nome dos países. Isso não existirá. Pois, quer dizer, como se costuma dizer, visto do espaço, não há fronteiras na Terra, porém, e parece-me ser esse o sentido do que dizes, porém esta ideia de Estados-nação que emerge do iluminismo, já pré-iluminismo, mas que se acentua com o iluminismo, acaba por ser uma ameaça àquilo que é uma governança coletiva a bem do interesse público coletivo, certo? Eu não sei se é ameaça ou se é um facto com o qual temos que saber viver. Nós, se conseguirmos encontrar formas de resolver problemas transnacionais, transfronteiriços, à escala global, temos que agarrar-nos com tudo o que tivermos a essas fórmulas. Se assim não for possível, temos que encontrar soluções criativas. Por exemplo, na área das alterações climáticas foi isso que foi feito no Acordo de Paris. O Acordo de Paris é a terceira geração de tratados internacionais na matéria do clima. A primeira geração foi uma geração da Convenção da ONU do Rio de Janeiro, de 92, que disse, isto é muito importante, todos temos que fazer algo. A seguir veio o Protocolo de Kyoto, que disse, aqueles que são mais poluidores têm já metas objetivas, têm regras de cumprimento, que se não forem cumpridas as pessoas são penalizadas, mas ainda assim eram 30% ou 40% das emissões globais. E, portanto, o que constatamos hoje em dia é que isso era pouca gente para um problema que era tão grande e, sobretudo, não abarcava os países em desenvolvimento. E o Acordo de Paris o que é que veio dizer? Veio dizer o seguinte, temos aqui objetivos que todos partilhamos, mas cada país, ou grupo de países, como no caso da União Europeia, apresenta o melhor que pode apresentar em determinado momento. E depois, então, sim, há uma fórmula coletiva de avaliar se aquilo que todos apresentam, a soma de todos os contributos,
é suficiente para atingir o objetivo global. A constatação das sucessivas revisões de Paris é que, de facto, avançou-se, mas não o suficiente, não chega para assegurarmos que a temperatura média global não aumenta mais do que 1,5 graus ou 2. E temos que continuar a acarinhar, a paparicar, se me permites a expressão, este regime internacional, porque pelo que eu vejo não há melhor neste momento. Portanto, estás cético em relação a atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, até 2030 e o Acordo de Paris também? Estou preocupado, estou bastante preocupado. O secretário-geral da ONU tem vindo a dizê-lo insistentemente, e há um dever daqueles que pensam nestes assuntos de continuar a chamar a atenção para estes mesmos desafios e para estas preocupações. Mas não é meter a cabeça na areia e desistir. E voltando ao papel então das empresas que já mencionaste, mencionaste também o protocolo de Kyoto de 97, tentaram-se mercados de carbono globais, foi uma das coisas que não correram bem e que resultaram do protocolo de Kyoto, essa ambição de ter mercados de carbono globais, de compensação de carbono. É um tema que volta a ser central para o Acordo de Paris. Em Portugal acaba de ser legislado um mercado de compensações voluntárias de carbono. O próprio mercado europeu de licenças de emissão está a ser repensado. Como é que vês o papel, quer, por um lado, legislação, regulamentação, o mercado organizado, quer o mercado de compensações voluntárias, ao qual as empresas podem aderir, os cidadãos também? Vejo de forma muito positiva por duas razões. Em primeiro lugar, porque, embora não tenhamos um mercado global de carbono, temos um mercado europeu de carbono há mais de 10 anos. Esse mercado funciona. Esse mercado tem sido fundamental para reduzir emissões na Europa de cerca de 50% das emissões de cada país e fazê-lo da forma mais custo-eficiente, isto é, mais barata. E o preço do carbono não devia ser mais alto? Sim, mas o preço de carbono já esteve a 10 euros, já esteve a 20 euros, já esteve a 30 euros e neste momento, como sabemos, tem variado no último ano e meio entre 60 a 80 euros. E deviam não incluir mais indústrias? Devia incluir mais setores. A proposta que está em cima da mesa, por exemplo, para incluir o setor dos transportes ou o setor residencial, parece-me muito interessante. E, sobretudo, o que devemos ter presente é o seguinte: o mercado de emissões, o mercado de carbono, não é a panaceia, mas é indispensável pelas experiências que temos concretas, como seja a europeia, de redução de emissões, para essas emissões acontecerem. Mas não chega. É preciso continuar a incentivar os transportes públicos, é preciso continuar a incentivar a ferrovia, como é óbvio, é preciso continuar a incentivar edifícios menos poluentes, mais sustentáveis, e esta conjugação de políticas e medidas e de instrumentos económicos, como o mercado de carbono, que temos que ser capazes de, através do exemplo na União Europeia, demonstrar a outros países que funciona. Parece que a arquitetura de fundos da União Europeia de apoio à transição para a sustentabilidade ambiental, e não só social, mas neste caso ambiental, e que a política fiscal dos diversos países é já suficientemente progressista, ou há aspectos a afinar, quer nos apoios, nos incentivos, quer na política fiscal? Sim, certamente há coisas a afinar. Por exemplo, nós precisamos, como agora foi uma decisão recente, de assegurar que a competitividade europeia não sai prejudicada, porque se formos só os europeus a agir na redução das emissões, o que vai acontecer é que a indústria europeia, o que vai acontecer é que a atividade económica europeia pode sair daqui ressentida, tendo em conta que outros países não fazem a mesma coisa. E por isso, a decisão de pôr um imposto na entrada de produtos de outros países na União Europeia que tenham, em função das suas emissões, é muito, muito importante. E vamos ver agora como é que daqui, esperemos que não saia daqui uma guerra comercial, mas se sair, a União Europeia tem que ser capaz de defender os seus interesses. Claro. Em Portugal, a política fiscal houve momentos em que acelerou, no sentido de se tornar mais verde, digamos assim. Há muito quem defenda que devia dar passos mais concretos, no sentido de taxar menos o rendimento ou o lucro e taxar mais as consequências dos modelos de negócio das empresas. Tax what you burn, not what you earn, dito em inglês, o slogan. Concordas com que há aspectos de transição necessários, quer ao nível de política fiscal em Portugal, quer dos subsídios ainda às indústrias fósseis, etc., combustíveis fósseis? Nós tivemos em 2014-15 uma chamada reforma da fiscalidade verde em Portugal. E esse foi um momento muito importante, porque permitiu que os impostos e as taxas ambientais atingissem uma espécie de maioridade e que fossem vistos, em geral, pela política fiscal e de taxação como dignas a estarem à mesa. Porque até lá eram, permitam-me dizer isto, meia dúzia de milhões de euros, e verdadeiramente o que estávamos a falar era o grande IRS, o grande IRC,
o imposto ao automóvel, mas os ambientalistas, a política de ambiente não tinha expressão. De repente, com a taxação do carbono, passámos a falar de mais de 300 milhões de euros por ano de coleta, depois 400 e passámos a ter o fundo do ambiente. Hoje, como é sabido, temos entre taxas e impostos uma coleta perto dos 1.000 milhões de euros. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que de facto taxar o consumo, a poluição faz sentido e Portugal já começa a dar precisamente exemplos de bom senso nessa matéria, porque esse dinheiro serviu, por exemplo, para financiar o passo social, esse dinheiro serve para financiar projetos de descarbonização. Esse dinheiro serviu, inclusivamente este ano, para apoiar famílias na fatura elétrica, na fatura de energia, o que foi, obviamente, muito importante. O que é que eu creio que era necessário fazer no futuro? Por um lado, precisamos de fazer uma reforma da fiscalidade verde 2.0. Isto é, precisamos de assegurar que estes impostos, sobretudo estas taxas, algumas delas não são regressivas, como o IVA. Se nós só nos focamos nos impostos ao consumo ou à utilização, corremos o risco dos mais desfavorecidos pagarem mais face à sua bolsa. E aqui tem que haver, portanto, mecanismos de compensação. E, por outro lado, e este ponto é muito importante, nós, em Portugal, estamos, como todos sabemos, muito dependentes dos fundos europeus para financiar investimento de preservação costeira, ou na saúde, ou na educação. Nós precisamos, em Portugal, de começar a olhar para formas de financiamento das nossas necessidades também com rendimento nacional, porque os fundos comunitários não vão durar para sempre. Esse esforço de perspectiva já estamos fazendo com estudos para perceber em que medida é que podemos, permitam-me utilizar a expressão, gerir este desmame da dependência de fundos europeus a médio prazo, que fique claro, e aí os impostos ambientais podem desempenhar um papel importante. Sim, e aí também será muito importante aprofundar mais um tema ao qual sei que é sensível, que é o tema da coesão territorial. Os últimos censos confirmam esta tendência para a população se concentrar em zonas litorais, sobretudo urbanas, e sem coesão territorial será muito difícil termos um modelo de desenvolvimento sustentável, certo? Obviamente. Aliás, se nós tivéssemos tido uma visão de maior coesão territorial há 30, 35 anos, com alguma probabilidade teríamos sido capazes de reter algumas das pessoas nas cidades de média dimensão, e não foi isso que, infelizmente, aconteceu. A questão, parece-me a mim, nos próximos anos é perceber em que medida é que eventuais movimentos migratórios das grandes cidades, que estão a tornar-se difíceis em termos de custo de vida para populações de classe média, que possam ir para zonas de média dimensão, em que medida é que esse movimento, que aliás aconteceu noutros países há 20 anos, não é Portugal, às vezes acha que tem fenómenos singulares, alguns têm, sem dúvida, mas neste caso, o que nós vimos em Espanha, em França e mesmo no Reino Unido, com os movimentos quase centrípedos de populações de classe média, que foram para cidades de média dimensão, e se isso acontecer em Portugal, como parece estar a acontecer, em que medida é que conseguimos que esses locais tenham qualidade de vida e tenham capacidade de gerar riqueza e emprego, para, evidentemente, podermos continuar com o nível de bem-estar que ansiamos neste país. A par deste desafio da coesão territorial, estarias de acordo que a dimensão biodiversidade e conservação da natureza, por um lado, e por outro, a dimensão de tratamento dos resíduos sólidos urbanos são um dos dois maiores desafios que temos para o futuro? Sem dúvida. Aliás, se olharmos para a história das políticas de ambiente em Portugal, há duas áreas, essas mesmo, onde podíamos ter feito mais, talvez com uma nuance entre uma e outra. Na política de conservação da natureza e biodiversidade, é evidente, do ponto de vista de terreno, ficamos muito aquém daquilo que devíamos ter feito. Nós até tivemos um bom momento em termos de designação de áreas protegidas, de áreas de estatuto de proteção, mas depois, em termos de planos de gestão, em termos de medidas concretas no terreno, não o conseguimos fazer. E pior do que isso, criámos uma noção de que a preservação do ambiente, ou pelo menos a conservação da natureza, era inimiga do desenvolvimento económico. E temos que quebrar essa percepção, muitas vezes, mais do que realidade. Por outro lado, na área dos resíduos, como todos sabemos, tivemos uma primeira geração muito interessante, muito importante em termos de fechar as lixeiras, em termos de criar, por exemplo, os movimentos de separação seletiva, a Sociedade de Ponte Verde, para dar este mesmo exemplo, mas a verdade é que na última década estagnámos. Estagnámos em grande medida porque nos deixámos confortar demasiado com a política de deposição em aterro, que era à partida mais barata, mas que tem como consequência que, essencialmente, já deixemos de ter sítio para colocar o resíduo.
57% dos litros portugueses ainda são depositados em aterro e temos que numa década passar para 10%. É um desafio maior e que esse sim preocupa-me sobremaneira. Sim, temos que passar a tratar lixo eletrónico, têxtil, orgânico, não é? De maneiras autónomas, não é? Nuno, tenho aqui um conjunto de questões ainda, talvez para respostas mais curtas, de caráter mais prático. Temos neste momento uma estratégia nacional para as compras públicas ecológicas em consulta pública. Quão importante é as compras públicas seguirem critérios ecológicos nas suas decisões e não apenas preços, designadamente? Fundamental. Eco 360 é como se chama essa estratégia de segunda geração. É como dizes, o grande desafio às compras públicas verdes, na minha experiência, é já não tanto cultural, em termos das pessoas terem carros elétricos ou carros grandes e já não é esse o tema. As pessoas querem de facto carros verdes. O problema maior ainda é um problema estritamente financeiro. Isto é, a compra, continuando neste exemplo, ou o aluguer de veículos elétricos significa que eu pago mais à cabeça, mas depois vou poupar na sua vida útil em termos de, obviamente, combustível e mesmo de eletricidade. Portanto, temos que mudar os mecanismos de autorização financeira no Estado e nas autarquias para permitir pagar mais à cabeça, mas depois poupar a seguir. Infelizmente não é o caso ainda de ciclo de vida no nosso país. Uma análise de ciclo de vida nesse sentido. Por outro lado, é tão importante as compras públicas porque o Estado, incluindo a autarquia, lá está, representa em Portugal mais de 50% da economia. Ora, se 50% da economia for verde, a probabilidade dos outros 50% serem cada vez mais verdes é 100%, porque o poder aquisitivo do Estado é tão grande que terá um efeito de arrastamento no sentido positivo do resto da economia. Acho que ainda temos que... Este chip tem que mudar nos decisores para percepcionarem isso definitivamente. E podia ser estendido também à dívida pública e passar a ser dívida pública verde, designadamente, as designadas green bonds? Não, claro, como aliás está a acontecer no setor financeiro em geral. Isto é, à medida que se vai reconvertendo as dívidas dos bancos, elas estão cada vez mais a ser esverdeadas. Não é um processo do dia para a noite, mas é um processo que pode ser feito até por uma razão. Estamos a constatar que há alguns ativos verdes ou ativos, isto é, empresas e outros investimentos que se preocupam pelas questões de ambiente... Tem menos risco? Tem menos risco e tem mais valor. E, claro, portanto, eu creio que é uma questão de tendência natural que também os fundos de investimento ou os fundos da Segurança Social Portuguesa terão mais cedo ou mais tarde que abarcar. A Lei de Bases do Clima foi importante, entrou em vigor há cerca de um ano, falta a regulamentação adicional. Estás otimista em relação aos impactos positivos que terá? Sim, foi muito importante. Ela vem na decorrência da lei europeia que Portugal ajudou a negociar na última presidência da União Europeia. É uma lei bastante ambiciosa, até mais do que europeia num certo sentido. Temos estado a fazer os trabalhos preparatórios neste primeiro ano, porque aquilo tem muito por onde andar. O mercado voluntário de carbono, que foi anunciado recentemente, é um exemplo, mas também há um conjunto de mecanismos de medição de emissões. Estamos já a preparar os chamados orçamentos de carbono setoriais para cada setor perceber com que linhas se vai contar, vai cozer, melhor dizendo, em termos de redução de emissões. Sou otimista no sentido em que existe um grande consenso na sociedade portuguesa e também na esfera política sobre a importância deste desafio. Portugal tem demonstrado isso nas últimas quase 2 décadas e estou certo de continuar a fazê-lo. Sim, apesar de quando o anterior ministro referiu que os carros a diesel iam perder valor e que tínhamos que consumir menos carne vermelha, houve um debate público que não foi propriamente meiguinho, não é? Complexo ambiental, tivemos uma consulta pública recente. É perigoso, é importante, a administração pública está pronta para este ritmo de respostas em prazos tão curtos? É obviamente importante. Nós temos que perceber que na sociedade portuguesa temos culturalmente e infelizmente uma cultura burocrática. E não é no ambiente apenas, é em geral. E portanto tudo o que podemos fazer para desburocratizar as tomadas de decisões é de interesse público. Por outro lado, também é importante perceber que, pela minha experiência, que de facto já são há alguns anos, o maior desafio nas decisões públicas tem a ver com o facto, em primeiro lugar, das entidades muitas vezes não falam umas com as outras e têm que passar a fazer cada vez mais troca de informação e decisões conjuntas e, por outro lado, decidem as coisas em sequência. Isto é, cada um tem o seu tempo de decisão, muitas vezes ignorando que lá fora estão agentes que precisam que as administrações falem mais umas com as outras e tomem mais decisões em paralelo do que em sequência. Mas aí não bastava, aí podíamos manter as mesmas exigências e procedimentos, mas digitalizá-los. Ou não seria suficiente? Ainda hoje estava... Porque estão erradas as associações ambientalistas, sobre os alertas vermelhos, digamos, das associações ambientalistas,
reagem muito ao simplex ambiental como sendo uma ameaça e um retrocesso? O digital não é panaceia, é preciso mesmo haver pessoas para analisar os dados e para deles tirar sentido e tomar as decisões. E, portanto, é fundamental, aliás, acho que Portugal deu grande espaço na área do digital, na área do ambiente, mas o que é importante é perceber que as decisões atuais são decisões complexas, porque os temas são complexos e precisam, por isso, de ter várias cabeças a pensar. Nós temos que mudar esse chip cultural nas decisões administrativas e creio que o Simplex Ambiente é um contributo nesse sentido. Muito bem, só mais 2 perguntas. Aeroporto de Montijo foi talvez a declaração de impacto ambiental mais polémica da APA nos últimos anos, diria assim, com a maior visibilidade pública. Enfim, apesar dos 48 milhões de euros em medidas de mitigação e adaptação a que a ANA fica obrigada, o parecer foi positivo. Precisamos do aeroporto e o Montijo é a melhor localização? Precisamos, obviamente, no aeroporto. Acho que sobre isso já ninguém tem dúvidas na sociedade portuguesa. O trabalho que foi feito, coordenado pela APA, mas que envolveu dezenas de organismos públicos, foi o trabalho que a ciência da avaliação de impacto ambiental dita perante aquilo que nos foi apresentado. Eu já disse muitas vezes, o aeroporto, no caso do Montijo, tal como foi apresentado na altura, podia ter passado ou podia ter chumbado. O facto de ter passado apenas quer dizer que foi possível, perante aquela avaliação, compatibilizar valores. Também se tivesse que chumbar, tinha chumbado. Não fica mais pequena dúvida. Nós tínhamos chumbado pouco tempo antes um terminal de contentores no Barreiro, precisamente porque, pesando os diferentes valores, não foi possível compatibilizá-los. Contudo, acho que é uma coisa que eu gostaria de dizer. Neste momento, o processo voltou à estaca zero, naquilo que vai sendo, infelizmente, uma tradição em Portugal em matéria de estrutura portuária de Grande Lisboa, e acho que devemos deixar correr o tempo da análise ambiental estratégica que está a ser levada a cabo, aliás, por uma equipa independente, e em função disso serem tomadas as opções legítimas, e quando um dia voltar a surgir em cima da mesa da APA uma avaliação de impacto ambiental de um projeto, cá estaremos para fazer de acordo com as melhores técnicas disponíveis. Foi isso que fizemos no Montijo, é isso que faremos amanhã com qualquer opção que nos for apresentada. E aliás tínhamos feito antes também com Alcochete. Portanto, é esse o nosso trabalho, é a autonomia técnica nas decisões, mas uma vez tomadas, explicá-las, como foi o caso, aliás, e explicar porque é que tomámos uma decisão e não outra. E foi isso que fizemos e continuaremos, obviamente, a fazê-lo. Nuno, a última questão muito prática. Como cidadão, nos últimos anos, mudaste alguma coisa no teu comportamento, nas tuas decisões, nos teus hábitos ou decisões de consumo para ir de encontro às metas exigentes que temos de sustentabilidade ambiental e não só? Várias. Por exemplo, tal como os portugueses, hoje praticamente não uso sacos de plástico. Este é um bom exemplo de uma política pública que permitiu mudança de comportamentos radical, nada utópica, e os portugueses um dia para o outro deixaram de usar sacos de plástico de pequena gramagem nas superfícies. Na nossa família, apesar de serem 5 crianças, só temos um carro de família, e não é possível ainda ser elétrico, mas há de ser o próximo, certamente. E em geral, eu, por exemplo, há vários anos tenho uma política de só comer carne uma vez por semana. E, portanto, só com essa medida já reduzi em muito o meu intake de carne. Mas, sobretudo, o essencial, aquilo que me parece importante é constatar que hoje há uma nova geração que estas questões são verdadeiramente sérias para essas novas gerações. Isso é uma oportunidade que nós não podemos perder. É uma oportunidade, desde os 15 até se calhar aos 25, 30 anos, temos hoje evidências de pessoas que pensam nestes assuntos como assuntos centrais na sua vivência. Temos que ser capazes de dar na área da esfera pública, sobretudo em temas como a educação e sensibilização ambiental, diga-se de passagem, não as perder. Quer por cinismo, quer por derrotismo, e por isso há muitos anos que eu digo que os meus filhos, a última coisa que quero nas funções públicas que venham exercendo e que terminarão um dia, que não quero que eles me perguntem um dia ou que me confrontem um dia com tiveste a tua oportunidade de tomar decisões e não as tomaste e falhaste. Não quero que isso seja algo que eles porventura possam dizer e por isso tenho estado nisto de facto há quase 30 anos. Nós herdámos um mundo melhor e com mais conforto dos nossos pais e avós. Continuas a achar que é possível aos nossos filhos e netos herdarem um mundo melhor ou pelo menos igual, com igual qualidade de vida do que comparável à nossa? Acho que é possível, acho que sobretudo o poder da inovação e da criatividade humana, esse sim é limitado,
Temos que ser capazes de equilibrar essa nossa capacidade com uma outra, que também sabemos, olha, os livros do Tolkien, que são perfeitas alegorias. Há outra capacidade humana que é de, às vezes, fazer terra queimada de recursos que temos à mão e temos que saber preservá-los. Hoje temos conhecimento suficiente para poder equilibrar as duas coisas. Se o faremos ou não, obviamente é algo que a nossa espécie, as nossas regiões, os nossos países, as nossas cidades e nós próprios teremos que responder nas próximas décadas. Muito bem. Agradeço por todos, ao Nuno, a dedicação que ele tem tido ao ambiente, a estas causas, que são causas de todos nós nos últimos anos, e também a disponibilidade para falar connosco e o entusiasmo que põe sempre nestas conversas. E quanto a nós, sugiro que nos sigam através da nossa newsletter. Cá estaremos daqui a uns dias para mais uma conversa sobre sustentabilidade. Obrigado.